Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa noite. Vocês já devem ter reparado que nós temos escassez de mediadores, né? Então, o Afonso vai me fazendo cobrir todas as mesas. Mas essa aqui... Antônio Torres e Tayane Santi Martins. Sérgio Abranches. Apresentação feita em 1º de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado, que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa, que também está sendo filmada. À frente é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam em cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Tayane Santi Martins, uma mulher branca de cabelos ondulados castanho escuro, cujo comprimento lhe chega até o meio das costas. Ela traja blusa tomara que caia de tom bege e calça verde escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos e cacheados de tom branco. Ele traja blusa branca e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. A terceira e última pessoa sentada é Antônio Torres, um senhor branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões de tom vinho, um blazer de tom bege por cima e uma calça jeans. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora outra mulher branca com cabelos presos que traja blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Conta tudo rapidinho. Eu venho de um mundo agrário e ágrafo, sem raio e sem notícias das terras civilizadas, como esta aqui. E, por sorte, um dia apareceu uma bendita professora nesse lugar para nos ensinar o beabá. E essa professora saiu em catequese pelo mundo rural, procurando a aliança das mães, porque os pais não deixavam os filhos, não queriam deixar os filhos para a escola, porque a escola tomava os braços dos filhos, que eram o trabalho rural, trabalho agrário, né? E a minha mãe se encantou com a conversa da professora, ela foi bem persuasiva, e que um dia apareceu em casa, ela foi à rua, que era o povoado, e apareceu com um objeto não identificado, que ela chamou de ABC. Eu nunca me esqueci dessa imagem. Me sentou no chão. Era um lugar muito quente e o chão era de pedra, umas pedras frescas, né? Refrescava. Sentar no chão era uma maravilha. Sentado no chão, e começou a dizer para mim que ali estavam todas as letras, e com essas letras se escreviam tudo que havia no céu e na terra. E o primeiro efeito daquele abecedário, naquele menino, foi de um encantamento indescritível, porque a percepção é que cada letra tinha uma forma própria, uma identidade própria, como as pessoas e as coisas. Eu sei que no segundo dia ela me testou, ficou olhando e mandando que eu dissesse as letras, e eu disse todas as letras. E ela já foi à rua
buscar uma outra coisa. Uma cartilha. Aquela história. Ivo viu a uva. Né? Que é uva, mãe? Naquela região não existia uva. Né? Aí já começava um exercício de imaginação. Né? Eu sei que quando cheguei à escola, a professora só faltou beijar a mão da minha mãe, porque havia adiantado muito o trabalho dela. E aí, no primeiro 7 de setembro, ela armou um palco em frente da escola, à noite, e com todo mundo vestido de azul e branco, com a fitinha verde e amarela no peito, uma bandeira do Brasil numa mão e Castro Alves na outra. Né? Auro e verde, pendão da minha terra, que é a brisa do Brasil, beijo e balanço. Aquele menino ali estava tremendo, só faltava achar que ia desmaiar diante daquele povo, até perceber que o povo estava encantado em ver um menino da roça ser capaz, ter a catilogência, tradução, categoria com inteligência, né, de decorar todas aquelas palavras bonitas. Né? Não que ele soubesse o que era auriverde, né? Pendão era pendão de milho, né? Pendão da esperança, mas era bonito, pois, convenhamos, era bonito. Né? Eu sei que, ao olhar, vendo assim uma reação parecida com essa agora, chega a me arrepiar, ao descer ali daquele palanque, se algum de vocês, algum ou alguma de vocês me perguntasse, menino, o que é que você vai querer ser quando crescer? A resposta não seria outra. Castro Alves. O poeta era bonito como um corno e dava muita sorte com as mulheres. Além do mais, né? E escrevia essas coisas. Então, a minha literatura começa daí, meu amigo. Foi um amor à primeira leitura, uma paixão à primeira leitura. Então, uma coisa que eu percebi ao ler a Tayane Micaia, que é um belo livro, é que eu já li pensando na mesa que a gente ia fazer, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que vocês dois não aceitam a cronologia normal da passado, presente e futuro. Né? E eu achei isso muito interessante, porque, na verdade, eu acho que a questão do tempo é uma das questões que a literatura melhor trata, né? Melhor do que os outros. Né? Mas eu queria que você falasse, Tayane, dessa sua... Eu sei, quer dizer, a minha sensação, não só lendo Micaia, mas sabendo um pouco da sua história, é que ela tem um pouco a ver com a ideia da escrevivência da Conceição, né? Teve ali uma imersão, né? Oi, gente, boa noite. Sabe que eu acho muito bonito? Como existe um mistério, e talvez eu use essa palavra por falta de uma palavra melhor, algo que eu não sei nomear, que eu não consigo alcançar na concretude de uma palavra, que conecta as coisas no mundo e na vida, porque tem várias coisas que vocês já falaram que eu fiquei pensando, nossa, primeiro, você está falando da importância do tempo, né? Abriu falando de gerações, somos de gerações diferentes, Antônio e eu, a gente se conheceu em Óbidos no ano passado, eu não sabia do seu início, da sua infância agrícola, e eu também tive uma infância agrícola e rural. E achei muito bonito te ouvir nesse sentido, nesse contexto, e pensando justamente nessa resposta de como é que chega a literatura na minha vida, porque é muito semelhante, acho muito bonito ver isso, o papel de tantos professores, tantas professoras, ao introduzir a literatura na vida de tantas crianças e nas mães também, né? A literatura chegou na minha vida pelas mãos, pela boca da minha mãe, pela contação de histórias. Eu tenho a sorte imensa de ser filha caçula, então, quando eu cheguei na minha família, já tinha uma pequena, simplória biblioteca
né, infantil, minúscula, mais alguns livros técnicos da minha mãe, do meu pai, um pouco de literatura. A gente não tinha muitos livros em casa, mas já tinha alguns. Os livros que eu tive acesso na infância foram os mesmos livros que meus irmãos tiveram acesso. Isso veio através da minha mãe. E eu acho muito bonito também que, até hoje, eu lembro de trechos desses livros da primeira infância, que eu nunca mais tive contato, que eu nunca mais reli, mas tem frases que eu ainda lembro, tem histórias, né, dessa época que ainda me marcam e que eu acho muito bonito. E eu não consigo dissociar a literatura de um encantamento, desse contato, de ter uma experiência de alguma forma misteriosa, de nos tocar de um jeito diferente, de ir por caminhos diferentes. Eu sou filha de pequeno produtor rural. Eu nasci num hospital, né? Não no sítio, mas eu nasci e eu tinha 1 ano de idade. Meu pai largou um emprego no banco e decidiu virar agricultor. E fomos para o sítio. Eu me criei no sítio. Meu primeiro melhor amiga da vida foi um cavalo. Claro que, né, que eu tinha amigos de gente, que eu tinha com o colégio, que eu tinha uma vida social, mas essa vivência de estar na roça, né, de estar no sítio, é muito fundadora de mim, é muito fundadora também do que eu entendo de literatura, da forma que eu me relaciono, porque livros, para mim, também foram companhias, também foram os meus amigos, né? Eu tinha os meus amigos reais, meus coleguinhas do colégio, eu tinha os meus amigos que eram os bichos que tinham na minha casa, e eu tinha os meus companheiros que eram os livros e que me abriam outras oportunidades, outros mundos, outras experiências bem diferentes do interior do Rio Grande do Sul, de onde eu nasci. E eu acho que essa é a grande potência da literatura, assim, né? Nos abrir para outras possibilidades. E tem muito a ver com o que o Antônio estava falando. Acho que ninguém, enfim, decidir ser escritora não é uma profissão fácil, tanto no sentido de trabalho, né? É difícil escrever um romance, mas também como carreira literária não é o tipo de faculdade, por exemplo, quando eu anunciei que eu ia fazer letras, e uma das primeiras vezes que eu falei isso, uma das pessoas ficou em silêncio por 5 minutos, quase desculpa, assim, boa sorte. Então, é uma carreira que precisa desse olhar de encanto primeiro, né? Precisa ter um sentido anterior para que comece dentro da gente. Uma das coisas que Tayane falou, Antônio, que eu acho, estava pensando aqui enquanto ela estava falando, né? Eu também. Minha primeira companhia, na qual que eu não conseguia abandonar, eram os livros da biblioteca da casa da minha avó, que tinha uma biblioteca infantil também. Algumas coisas, inclusive, em português arcaico. E eu me fiz capaz de ler com PH, aquelas coisas todas, porque eu queria ler os livros, que tinham o Tesouro da Juventude, né? Que era um livro que tinha sido da irmã mais velha de mamãe. Então, já era uma coisa que tinha... Mas todos, eu acho que... Eu não conheço nenhum escritor que não tenha esse apego aos livros, né? E que não tenha sido, antes de ser escritor, leitor. É o seu caso também. Totalmente. Aliás, eu queria dizer que eu vim aqui para pegar um autógrafo dessa escritora menina e consegui. Está aqui autografado. Nesse livro, com a capa linda, Micaia, Tayane Santi Martins. Essa história, agora você me emocionou com essa história, essas ruralidades, né? Nossas ruralidades ancestrais, né? Essa coisa. Esse é um país rural, né? É um país de terra, né? São 8 milhões 500 e não sei quantos mil de terras, né? É uma coisa imensa. Aí as pessoas querem enterrar isso, querem enterrar o tal do regionalismo, como se fosse possível um país dessas dimensões não ter questões regionais a ser tratadas literariamente, né? Quer dizer, como tem sido tratado, e muito bem, através da sua história literária, né? Quer dizer, Rio Grande do Sul, então, é
fantástico nisso. Né? Mas, Sérgio, o Sérgio é poeta e ele não sabe, mas é. Eu descobri isso, ele é poeta. E essa questão do livro, eu me lembro uma vez que eu estava numa cidade chamada Lagoinhas, onde eu fiz o ginásio, e minha mãe morava lá. Eu fui fazer tinha uma faculdade de letras, eu fui lá me chamaram para fazer uma palestra. A primeira vez que ia naquela cidade fazer uma palestra. Aí minha mãe estava na plateia, de repente ela diz assim, levanta-se e diz: eu sempre soube que você ia ser escritor. Eu disse: como a senhora sabia? Se desde menino. Eu disse: como? Você nem sabia ler ainda. E um dia eu vi você pegar um livro e eu me escondi e fiquei olhando, achando que você ia chegar uma hora que ia rasgar as páginas. E eu vi que você não rasgou. Você estava lendo, mesmo sem saber ler. Aí disse: minha mãe, essa história não bate. Eu disse: por quê? Porque lá em casa não tinha livros. Ela disse: e os da igreja, menino? Os da igreja. Quer dizer, devia ter um catecismozinho. Eu peguei aquele catecismo. Mas o livro foi um encantamento, realmente. Chegou com a escola. Né? Chegou com a escola. E essa escola se deveu a um homem chamado Anísio Teixeira, que foi no governo do Otávio Mangabeira, que era... eu, hoje, na Academia Brasileira de Letras, ocupo a cadeira a qual ele pertenceu. Né? Ele pertenceu antes do Jorge Amado, né? Essa cadeira 23. E o Anísio Teixeira, diz a história, que o Otávio Mangabeira escolheu o que havia de melhor na Bahia para o seu secretariado. E, para a educação, ele chamou o Anísio Teixeira, que foi um revolucionário. Ele levou a escola a tudo quanto era biboca do interior. Tudo, qualquer lugarzinho mínimo como que eu nasci, né? Que era um distrito perdido lá no sertão. Ele levou a escola. Tinha um prédio, tinha um padrão de prédio. Então, fiquei devendo isso. A descoberta do livro foi na escola. E uma escola com leitura em voz alta todo dia, e que foi a minha grande oficina literária. Eu sei que você passou por as oficinas literárias lá da PUC de Porto Alegre, lá com o nosso amigo Assir Brasil, né? E você sabe o valor de uma oficina literária. Eu tive isso na infância, que aquelas professoras, na verdade, faziam isso diariamente. Tinha um método de ensinar a escrever que era fantástico. Era o ditado. Abria o livro, ditava um trecho, você escrevia, ela ia corrigir. Depois, tinha a cópia primeiro, que ela mandava você copiar. Depois tinha o ditado. Depois ensinava a fazer carta, né? Sim. Prezado amigo Sérgio Abranches, o motivo destas mal traçadas linhas é dar-te as minhas notícias e, ao mesmo tempo, receber as tuas. Como tens passado? Interrogação. Tem mais aula de pontuação, né? Bem, vírgula, não é? Esse era o prólogo da carta. O resto era com você. Você tinha que inventar o resto, né? Mas, olha, era uma noção de ritmo, uma noção de um aprendizado fantástico. Tudo que eu queria para o Brasil de hoje, de sempre, era uma escola igual àquela, com leitura em voz alta todo dia. Né? Aí, chego na cidade mais adiante, descubro que tem biblioteca no ginásio, tinha biblioteca na prefeitura. De repente, eu estava lendo Shakespeare na prefeitura, lendo A Tempestade. Né? Fantástico. Chega um professor de geografia, começa a te emprestar Jorge Amado, emprestar Graciliano Ramos.
Aí pronto, você vai embora. Monteiro Lobato, né? Vai embora. Nunca mais grudei nos livros e nunca mais desgrudei. Né? Taiane, conta um pouquinho para a gente como é que foi escrever Micaia. Sem dar spoiler. Sem dar porque todo mundo tem que ler. Tá. Foi um processo bem longo, que acho que começou lá na infância. E depois eu me dei conta que, às vezes, eu faço isso. Desculpa, gente, eu esqueço metade da pergunta no meio, porque eu me empolgo. Aí eu me lembrei que eu não respondi a metade dessa pergunta. Mas eu trago agora. Micaia é parte do meu doutorado, da minha tese de doutorado em escrita criativa, e vem de uma trajetória de vida, assim, né? Acho que Antônio estava falando que o Brasil é rural, e voltando para esse interior, de alguma maneira, né? O mundo também é rural, né? E eu acho me é muito caro procurar as coisas que nos conectam, as coisas que nos aproximam enquanto pessoas, enquanto povos, enquanto culturas, o que tem... Claro que existem as particularidades, existem as diferenças que são muito importantes de serem olhadas e que tem pessoas incríveis fazendo isso. Mas eu no meu caminho, sempre gostei de procurar o que nos aproxima, né? O que tem de semelhante em lugares que, aparentemente, não teriam semelhança nenhuma. E eu gosto de dar um exemplo, pensando a literatura brasileira contemporânea, que é o Torto Arado. Assim, eu vi muito da minha família no Torto Arado. Vi muito da fauna da região onde eu moro, da flora da região onde eu moro, muito mais do que alguns romances gaúchos, regionalistas, né? Porque é aqueles romances que são mais tradicionais, por exemplo, o Érico Veríssimo, adoro o Érico Veríssimo, mas está falando de uma classe social diferente da minha, está falando de uma região diferente da minha, de uma experiência muito diferente do que é ser um estancieiro no Rio Grande do Sul, de ser um pequeno produtor rural e uma família, assim, né? E aí a gente pega Torto Arado, que é esse fenômeno no Brasil, que está falando da Bahia, está falando de uma região que genericamente que é tão diferente do Rio Grande do Sul, de uma realidade que se espera que seja tão diferente da minha, e que tem personagens que parecem tanto com a minha família, assim, né? Eu aprendi a amar a terra, aprendi a ter essa relação por causa da minha família. E eu acho isso incrível. Acho muito bonito isso, a gente conseguir se reconhecer em coisas que aparentemente não se reconheceriam. E o projeto de Micaia também tem um pouco disso, assim, né? Tem muito a ver com a minha trajetória acadêmica, porque ser um livro que foi feito dentro de uma universidade, é inevitável que ele não seja atravessado por toda a minha formação. Eu tive uma formação consecutiva de História e de Letras, e, nesse caminho todo, eu sempre procurei o que conectava também desses dois mundos, que têm tanto de parecido e tanto de diferente também, né? Se aproximam e se afastam na mesma medida. Então, muito do que eu penso de literatura é atravessado pela história, e muito do que eu penso de história é atravessado pela literatura, num sentido de, às vezes, eu me sentir desconfortável quando eu estou falando com historiadores, já não sou mais historiadora, e tá falando com o pessoal da letras, da literatura, e dizer, não, mas talvez eu seja um pouquinho mais historiadora do que escritora, enfim, em alguns momentos, né, de estar nesse entre-lugar, nesse caminho. E, na minha formação, eu me aproximei e me encantei pelas literaturas africanas, pela história de África. Eu estudei na faculdade, fui bolsista do NEABLE, do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UDESC. Então, foram muitos anos envolvida num campo de estudo das africanidades, né, de uma forma geral. E eu costumo dizer que muito do que eu aprendi, e as oficinas foram muito importantes na minha caminhada. Eu fiz várias oficinas, tive várias aulas com escritores que eu admiro muito, mas grande parte do que eu aprendi, grande parte do que eu fiz em Micaia foi estudando a obra de um escritor chamado Amadou Kourouma, que é um escritor da Costa do Marfim, que eu recomendo muito que vocês conheçam, que eu sei que ele é bem pouco conhecido no Brasil, ele tem obras incríveis, tem um livro chamado O Sol das Independências, que foi o que eu trabalhei durante as minhas 2 graduações, e
nas 2 graduações. Depois eu trabalhei com o segundo romance dele no mestrado. E o projeto de Micaia era um projeto de continuar estudando o que eu já estava estudando, desenvolvendo as pesquisas que eu estava desenvolvendo, né? Então, meu primeiro objetivo era construir uma narrativa que emulasse a nossa memória, que eu pudesse explorar tudo que eu já tinha estudado conceitualmente, teoricamente, sobre a memória, né? Então, tem várias camadas do conceito no livro, né? A gente vai ver a relação de corpo e memória, vai pensar o quanto de ficção existe na construção da nossa memória, vai pensar que a nossa memória só existe no presente, né? Que são conceitos de vários pensadores diferentes, né? Vai pensar as esferas de como funciona a nossa memória, que a gente vai ter a esfera do esquecimento, da lembrança em si, do silenciamento, que está nessas personagens. E era muito importante para mim que tudo isso acontecesse num plano de fundo que tivesse a ver com a África. Mas é a minha primeira narrativa longa. Eu passei 8 anos estudando a Costa do Marfim, que a língua oficial é o francês, né? Então, eu achei que seria mais fácil para mim escolher um país de língua portuguesa. E entre os países de língua portuguesa, o que eu mais conhecia, o que eu mais tinha relação, também foi através da literatura, que era Moçambique. Foi um pouco essa a porta de entrada para chegar em escrever Micaia, mas também tem... Eu comecei falando do mundo rural, porque também teve uma escolha de... Eu não estou falando de uma Moçambique de Maputo, por exemplo. Não é uma Moçambique da capital, é o interior de Moçambique também. Eu morei na ilha de Moçambique, que foi a primeira capital de Moçambique, mas é uma ilhazinha minúscula de 1,5 km, muito interiorana, onde tem muitas similaridades do que talvez a gente aprenda quando está mais próximo do campo, da natureza, assim, né? Ou de ter menos recursos. Uma coisa que eu não disse é que a simplicidade é uma coisa que é muito cara para mim. Assim, é muito importante e é difícil chegar na simplicidade. Não, a gente acha que é fácil, né? Mas é um trabalho interno de chegar na simplicidade. Então, para mim, esse caminho de procurar também o que nos conecta, o que nos aproxima, também tem a ver com uma busca por uma simplicidade. Bom, mas você buscou a simplicidade, mas o seu texto é um texto refinado, é fina literatura. O Antônio, a Taiane estava falando dessa coisa quando ela se percebeu mais a experiência dela na região com o Torturado do que com o Érico Veríssimo, por causa da diferença do que estava tratando, né? Você tinha falado do regionalismo. Eu acho muito injusto a gente chamar autores como Guimarães Rosa ou Érico Veríssimo de regionalistas, porque eles localizaram numa região. Mas são escritores universais, eles tratam de temas universais. Por que ninguém chama Faulkner de regionalista? Pois é. Por que não chama Steinbeck de regionalista? É uma coisa... Foi uma coisa preconceituosa mesmo, foi uma coisa redutiva, reducionista de uma obra tão maior, tão mais importante. Agora, a Taiane me leva a dizer uma palavrinha sobre o Torturado, que eu acho muito importante, pegando a sua questão levantada, é que o Torturado reinseriu o sertão na literatura de uma maneira muito forte, né? E trouxe, eu tenho feito até uma conferência sobre isso, já em vários lugares, como ressurgiu uma literatura hoje, né, inserida nesse cenário sertanejo, e sem ter muito a ver com o que veio antes, quer dizer, uma outra literatura. Mas o país, o cenário é esse aí. Foi muito importante tudo que aconteceu em torno desse livro, porque trouxe o que estava jogado num limbo, né? Quer dizer, tirou do limbo uma série de questões que estão aí. Ele vai buscar isso
há 60 anos atrás, uma coisa assim, né? Mas que traz para hoje, né? Tudo traz para hoje. Pronto, já respondi. Você sabe que é curioso, porque eu acabei de entregar um livro, um ensaio, para a editora, para a Companhia das Letras. Tem um capítulo onde eu falo disso. E eu falo como é que o Torturado recupera de uma forma contemporânea uma coisa que tinha sido apequenada pelo preconceito. Né, mas aí eu fui ver, Sérgio, são muitos os autores. E a Bahia está cheia deles. Né? A Bahia está cheia deles. Né? Tem o Franklin Carvalho, por exemplo, tem um romance fantástico chamado Céus e Terra, ganhador do Prêmio Sesc e ganhador do Prêmio São Paulo. Aliás, falar em Prêmio Sesc, eu queria dizer o seguinte: vocês estão ouvindo aqui o primeiro jurado desse prêmio. Né? Eu fui do primeiro prêmio com o Ítalo Morricone, o querido Ítalo Morricone, professor da UERJ. E o prêmio foi criado pelo Henrique Rodrigues, um querido escritor, né? Um belo escritor, que foi um participante muito ativo das oficinas literárias que eu fiz na UERJ quando pertencia ao projeto Escritor Visitante. Era para ficar 1 ano, acabei ficando 6 anos, porque me mandaram para São Gonçalo, depois para Duque de Caxias. Foi uma experiência muito rica, lidar com espaços diferentes, e o público era completamente diferente uns dos outros. Foi uma coisa de um enriquecimento pessoal muito forte. E no Maracanã eu lidei com o melhor que eu pude na área das letras, ali, daqueles professores, que me apoiavam muito e com os quais eu aprendia muita coisa também. Quer dizer, ali, ao mesmo tempo que eu era professor, era aluno. Né? Era uma coisa que me enriqueceu. Então, o Henrique foi um dos participantes mais criativos daquele grupo. E ele, quando se empregou no Sesc, a primeira coisa que ele fez foi criar esse prêmio, que está aí, o resultado está aqui, nós estamos diante do resultado desse prêmio. Eu queria fazer essa saudação e essa homenagem ao querido Henrique Rodrigues, também um autor da Recto, que nem nós. Né? Muito bem lembrado. Você sabe que eu sou da geração que admirava os escritores que ganhavam o prêmio de Contos do Paraná, que era onde Rubem Fonseca apareceu com Lúcia McCartney. E é muito importante a gente, às vezes, não dá o valor necessário e real a prêmios literários. Né? Prêmios literários são de grande importância. Né, Tayane? Você que é uma premiada e de estreia no romance, é um estímulo importante. Né? Sim, é importante em termos de validação, obviamente, porque esse momento de estar começando muito entre aspas, né, porque trabalhar com literatura eu trabalho há mais de 10 anos, mas começando mais formalmente, assim, pensando em mercado literário, enfim, e as pessoas sabendo que eu existo, tendo leitores, mas é um momento delicado, é um momento de muitas dúvidas, é difícil, o sonho de todo mundo era chegar numa editora grande. Esse era o grande diferencial do Prêmio Sesc, né? E o jeito que o prêmio realmente era poder impulsionar a carreira de alguém, assim, era de mudar a vida de uma pessoa mesmo. Eu era uma Tayane antes do ano passado e sou uma Tayane diferente, assim, até por ter passado o ano inteiro viajando. Foram 45 cidades, 21 estados, 2 países, conversando com pessoas. Eu sou uma pessoa tímida, então exige um trabalho interno também, um trabalho de desenvolvimento pessoal. Eu brincava quando eu terminei o doutorado que, o doutorado me ensinou a escrever um livro, e agora o que eu faço? Não ensina como é que publica, o que faz depois. Não tem um cursinho para isso. É meio na prática, dá a cara a tapa e a gente vai aprendendo.
Mas eu tenho certeza que a Record não te larga mais, entendeu? Ela vai ter que fazer um esforço para te manter. Esse aqui é o... Antônio, vamos falar um pouco do Querida Cidade, né? Você passou um tempo grande trabalhando nesse livro. Esse é um livro muito curtido, né? Levei 12 anos trabalhando esse texto. Foi o processo criativo mais lento. Eu tinha a sensação que eu tinha me tornado o escritor mais lento do mundo, né? Levava dias e dias reescrevendo, escrevendo e reescrevendo o mesmo parágrafo, me lembrando de uma cena familiar da minha mãe passando um pente fino no cabelo das minhas irmãs para tirar as lêndias, né? Então, eu ficava assim, tirando as lêndias do texto, né? Era uma coisa incrível. E chegou uma hora que eu me disse assim, mas para que tanto trabalho? Quem é que vai se importar com isso? Até eu me responder, você se importa? E isso é que importa. O que importa é que você se importa com isso. Aí, eu entreguei esse livro para a editora. Estava começando a falar em pandemia e tal, em Covid, não sei o quê. E o editor, na época era o Carlos Andreasa, me telefona empolgadíssimo. É o romance da década, não sei o quê. Eu disse, calma, espera ver o que é que o povo diz, né? Tá, calma. Vou publicar já. Marcou para daí a 4 meses publicar. Daí a pouco ele telefona e diz, olha, não dá com essa pandemia aí, não dá. Eu disse, eu concordo. Vamos segurar. Passado um tempo, um ano à frente, toca o telefone, era o Rodrigo Lacerda que tinha ido para o lugar do carro. O Rodrigo Lacerda, um escritor e dos bons, né? Filho e neto de editor, né? O pai dele foi meu editor na Nova Fronteira, junto com o irmão, o finado Sérgio Lacerda, publicaram um romance meu chamado Balada de Infância Perdida. E aí o Rodrigo diz assim, primeiro lugar, é a melhor coisa que você já escreveu. Eu disse, primeiro lugar, é a melhor coisa que eu ouvi até agora. Porque você escreve e sabe que o que a gente quer é isso, que o que você acabou de fazer, que se ache que é o melhor que você fez, né? E não o anterior. Né? Mas disse, vou publicar já. Eu disse, está maluco com essa pandemia? Ele disse, não, a gente descobriu que, ao contrário do que se pensava, a pandemia está vendendo um livro. Porque o sistema online está funcionando muito, etc. E aí, eu digo, então vamos embora. De repente, a Record tem um esquema, Tayane sabe disso, que é o copydesk da editora é muito bom. Você sabe disso, né? Aí começa a mandar aquelas provas e provas. E eu comecei, em vez de me ater às sugestões de mudanças e tal, eu fui reescrevendo, levei um mês reescrevendo, e eu não queria mais que publicassem, não, eu queria reescrever. Eu disse, eu quero passar o resto da vida reescrevendo esse livro, né, sabe? Aí, bom, ficou grandinho, eu peço desculpa a quem não gosta de livro grande, ficou com 440 páginas, né? Mas, pelo meu gosto, eu chegava a 1000. Eu confesso a vocês, tem um livro de quase 1000 páginas que eu li encantadíssimo, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Né? Não é Se o livro é bom, não importa o tamanho. Né? Não importa. Ele pode ser bom com 100 páginas, 50, 30, e ser bom com 1000 páginas, como é o caso do livro da Ana, né? Da Ana Maria. Então,
Sérgio, eu te peço licença para ler um trechinho desse livro. Ele nasceu de um sonho. Uma noite eu sonhei que acordava no cocuruto de um edifício, numa grande cidade, no maior edifício da cidade, cercado de água por todos os lados. Era o que restava. E com esse sonho, eu dei a capa para a editora. Porque me telefonaram perguntando, você tem alguma sugestão para a capa? Eu digo, tenho. Disse que o reflexo de um homem no espelho das águas. Todo o livro é isso, é o espelho dessas águas que são as águas da história, as águas do tempo, né, que vai passando naquele homem que não sabe o que fazer de si mesmo. Então, começa a recorrer à sua memória, às suas histórias como tábua de salvação. O livro é isso. E eu queria ler para vocês, me permitam, um trechinho, porque eu desconfio que nunca mais eu vou escrever nada igual. Ou espero escrever melhor, né? Esta manhã ainda me maravilha a imagem viva e distante da terrível paisagem jamais contemplada por olhos mortais. Não se trata dos sortilégios de um poeta parisiense do século XIX, encharcado de absinto, ópio e haxixe até a alma, a se autopromover a arquiteto orgulhoso do seu gênio. Neste cenário, aqui e agora, não há fontes e cascatas sob o ouro fosco ou polido de um palácio infinito. Babel de arcadas e escadarias, cortinas de cristal, cataratas suspendendo-se deslumbrantemente de muralhas metálicas, gigantescas náiades como mulheres, ondas mágicas, espelhos encantados com o que refletem, abismos de diamantes, túneis de pradarias. Aqui agora há somente águas a engastarem sua glória à luz do sol, ao raiar de um dia deslumbrante. Água, muita água, a alastrar-se até o infinito, numa embriaguez, numa embriagadora monotonia, e nada mais. Tudo para os olhos, nada para os ouvidos, como num sonho do francês Charles Baudelaire, recontado pelo argentino Jorge Luis Borges. Por baixo dessa imensidão de água repousa, no mais profundo silêncio, uma rainha da beleza tropical, que, ao sucumbir espetacularmente às trepidações do mais agitado dos seus dias, levou com ela um dos mais fascinantes capítulos da história do continente americano. Era uma vez uma cidade de encher as vistas, de deixar a respiração em suspenso, de sensualidade a se insinuar até nas curvas das montanhas que a delineavam, de pedir perna para andar pimpona, fagueira, malandra, bandida. Tão cheia de vida e aflições, em seu cotidiano ameaçado pelo caos, a rimar alegria e agonia, graça e desgraça, amor e dor. Tudo misturado, festa e guerra, de meter medo, principalmente isto, o medo. Aí é o caso de quem não leu, correr na livraria para ler. Nada mais a fazer, né? Tânia, e depois de Micaia? Só Deus sabe. Mentira. Imagina se eu acredito. Eu estou escrevendo, eu tenho uns projetos. Eu tenho um defeito, que é quando alguém me diz assim, não faz alguma coisa, me dá uma vontade de fazer.
Aí me disseram assim, uma vez em oficina, nunca faça mais de um projeto ao mesmo tempo. Aí me deu uma coceirinha de fazer assim. Então, eu tenho alguns projetos. Tenho um projeto de romance, que está bem embrionário ainda, mas eu tenho trabalhado, porque Micaia é parte da tese, ainda existe outra parte. Então, eu tenho trabalhado na outra parte da tese. A tese, já defendi meu doutorado em 2020, mas eu continuo trabalhando na tese, gente. Quando vocês terminarem pós-graduação, assim, se livrem da tese quando entregarem para a biblioteca, porque tem gente que fica pegado. Mas também, ano passado foi um ano bem intenso em viagens, né? Então, eu ainda estou retomando devagarinho, consegui trabalhar, elaborando tudo que aconteceu no ano passado também, mas logo vem novidade. Antônio, você tem uma obra enorme, né, e de muito peso, muito importante, que é objeto, inclusive, amiga para essas coisas. Que é, inclusive, objeto de estudo. Então, nem sou eu que estou falando, né? Quer dizer, a quantidade de ensaios que tem sobre a sua obra já é uma referência importante da qualidade dela. Eu imagino que aqui deva ter pelo menos umas 3 pessoas que querem escrever. O que você diria? Fé nas teclas. Não há nada além disso. Mas, por causa da presença da Tayane aqui, eu me lembrei de uma coisa. Quando eu fui fazer a minha primeira oficina literária, me telefonaram convidando para ser escritor visitante da UERJ, eu aceitei, ótimo e tal. Aí, no caminho, eu perguntei, mas que maluquice! Eu não fui à universidade, não tenho curso universitário, o que eu vou fazer na universidade? Tenho nada para ensinar na universidade. Aí, quando eu chego lá, era uma aula inaugural, estava cheio, o auditório e tal. Aí, eu me lembrei das professoras lá, ler em voz alta e tal. Eu disse para eles, minha oficina começa assim: leia o seu texto em voz alta e morra de vergonha. Ou espere o aplauso. Foi isso. Nós estamos quase no finzinho, mas eu queria que você lesse um pedacinho de Micaia para dar um gostinho para o público. Não, pode escolher. E espere o aplauso. Abra o formulário de solicitação de visto na página do Consulado de Moçambique. Como se consegue um visto de entrada para sua terra natal? Como pedir um documento legal concedente do direito de ir e vir sobre o solo que deveria lhe pertencer? Nome completo, Micaia Michango. Eu digito na barra selecionada. Nacionalidade? Não é óbvio. Minha origem não está estampada na escolha pouco brasileira do meu nome próprio. O aglomerado de consoantes que compõe meu sobrenome sempre foi meu carimbo de procedência. Agora isso não é o suficiente? A grafia que me denomina não me faz moçambicana? Eu nunca soube o que é ser moçambicana. Olho para o formulário na tela como se algo naquelas perguntas institucionais fosse capaz de me dar pistas do que é ter um sentimento de origem. Me questiono se as memórias que me faltam trarão consigo uma resposta. Não sou capaz de imaginar que uma menina de 9 anos saiba o que é ser moçambicana. Uma menina de 9 anos não deveria saber o que é ser moçambicana. Aos 9 anos, eu deveria ser Micaia, e isso seria o bastante. Em 20 anos no Brasil, nunca fui brasileira. Fui, sim, angolana, senegalesa, haitiana, africana. Já fui tantas e tantas vezes africana que talvez eu até já tenha começado a acreditar. Sim, o Brasil me fez africana, e, por vezes, quero que o Brasil me explique o que isso significa.
Eu não disse. Eu não disse. Gente, olha, eu acho que é um privilégio a gente ouvir dois escritores com tanto talento, de gerações diferentes. Isso dá muita esperança no Brasil, né, como um lugar que preza a literatura. Petrópolis está nos dando esse exemplo importantíssimo de receber tão calorosamente um festival literário, que a gente pensou que já fosse ficando uma coisa meio fora de moda, meio démodé, né? Mas tem cada vez mais força e, para mim, é sempre um prazer enorme e um honroso prazer conversar com dois escritores desse quilate. Muito obrigado. Mas deixa eu falar uma coisinha aqui. Falar uma coisinha. Já acabou? Não? Vocês têm a última palavra. Eu pensei que você... Pode dar tchau. Eu queria dizer o seguinte. Sou baiano, brasileiro, paulista, carioca, petropolitano e estrangeiro. Tudo isso junto e misturado. Estou aqui também represento a Academia Petropolitana de Letras, que está aqui, seu presidente, o Leandro Garcia, seu vice-presidente, o Kleber Alves. Cadê o seu ex-presidente, o Sérgio Vale, grande escritor? Gerson Vale. Cadê ele? Levanta aí, Gerson, para os aplausos. Poxa. Cadê a querida Marilda Varejão, que me apresentou a meio mundo aqui, quando me introduziu? Me introduziu às oficinas do Pedro Paulo Azevedo, que esteve aqui, mas teve que ir, que tinha uma cliente psicanalista, né? Queria saudar a presença aqui, brilhante, da Marília Louvatel, escritora do Ceará, bela escritora que vai se apresentar aqui, né? Érica Terra, escritora dessa terra aqui, né? Silvana Gontijo, a querida Silvana. Jefferson Tenório, nosso best-seller. Gerson Brasil. Professora doutora Sônia Torres, ali. Ivan Lima. Gente, e todo mundo aí se sinta... cadê a Maria Lúcia Vilela Passos? Salve ela, salve ela. Bom, essa cidade tem me acarinhado um bocado com prêmios, prêmio da Conjunto de Obra, prêmio Guerra Peixe, prêmio de todo lado. Agradeço muito a acolhida. Eu confesso a vocês que, quando eu cheguei, isso aqui estava entupido, porque estava o ministro Barroso, né, com a palavra. Aí, quando ele saiu, todo mundo saiu. Aí eu digo, meu Deus, não vou falar para ninguém. Depois, chegou a Tayane com o Jefferson. Ele disse, bom, já temos o Jefferson. Depois chegou o Gerson Vale, já temos dois, né? De repente a gente olha assim, tem todo mundo. Maravilha! Palmas para o Afonso Borges. Poxa vida. E o Tom? Cadê o Tom? Tom Farias? Cadê o Tom Farias? Ele fica longe da gente, ele não gosta de nós, não, né? Fica longe da gente. Tá metido, hein, Tom? Tá bom, tá bom. Olha, gente, folha de terra ou papel, tudo é viver, escrever. Assim dizia o meu finado amigo Alexandre Oril, cujo centenário vai ser comemorado
em Portugal em novembro, e eu estarei lá para recitar os poemas dele, em voz alta. Gente, eu não sou tão bem relacionada assim como o Antônio, mas eu agradeço de coração a presença de todo mundo. Eu só garanti a presença do meu marido. Mandou bem, mandou bem. De verdade, grata pela generosidade de vocês, de ceder o tempo de vocês, que coisa, né, preciosa para estar aqui com a gente batendo esse papo. Queria que a gente tivesse mais tempo, porque a pessoa gosta de falar, né? A gente podia ficar horas aqui, mas muito grata ao Afonso, grata, Sérgio, pela mediação incrível. Muito bom bater papo com vocês, Antônio, querido, que bom revê-lo, que bom conversar contigo de novo. É isso, está começando ainda, temos vários dias de programação, está tudo muito bonito. É isso, gente. Muito obrigado, hein?